Olha, no Rio Grande do Sul, um recente boletim divulgado pela Defesa Civil revelou os estragos provocados pelas fortes chuvas na região. 127 municípios apresentam enchentes, alagamentos ou deslizamentos. Mortes também já foram registradas em algumas localidades. E no campo, os prejuízos se acumulam. Perda na qualidade e no desenvolvimento das lavouras deixam o produtor rural com sérias dificuldades, inclusive financeiras. Vamos atualizar a situação por lá com o engenheiro agrônomo Hamilton Jardim, que é diretor e coordenador da Comissão do Trigo e Culturas de Inverno da FARSUL, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Obrigado, Fábio. É um prazer estar com vocês mais uma vez para, infelizmente, repercutir mais uma vez chuvas em excesso afetando o Rio Grande do Sul, que parece aí que está no epicentro de situações climáticas desde setembro de 23, em termos de chuva. Não esqueçamos que em 23, mais especificamente em setembro, Porto Alegre e o Rio Grande do Sul foram severamente castigados. Depois, em maio do ano passado, aquela catástrofe que todo o Brasil se solidariza até hoje. E agora, infelizmente, durante o mês de junho, estamos hoje em 24, chuvas excessivas que fazem com que vários municípios tenham decretado já a situação de emergência ou calamidade pública, com grandes estragos na lavoura, principalmente no nosso solo, que nesse momento aí encontra-se descoberto, porque recém concluímos as principais culturas de verão, como principalmente soja e milho, soja que deixa pouca palhada e que, logicamente, o solo, antes da implantação dessa cultura, ou a cultura recém-implantada, sofre essas erosões horrorosas que vocês muito bem têm mostrado aí através da grande mídia. Hamilton, é difícil às vezes até a gente imaginar que o produtor tem se virado com recursos próprios, né? Na maior parte das vezes, no que ele tentou economizar de uns anos para cá, é que está indo agora para tentar pelo menos manter a atividade, manter a fonte de sustento. Mas mesmo assim está difícil, tem locais ali que a recuperação do solo já é um obstáculo. Quer dizer, como é que vocês têm acompanhado esse diálogo com o governo, agora com o anúncio, então, de um bloqueio, de uma verba importante que é o seguro rural? Como é que vocês conseguem projetar de agora em diante? Realmente, Fábio, o produtor gaúcho em especial tem sido muito forte, muito resiliente. Nós estamos numa situação aqui, por uma série de eventos que vocês muito bem têm levantado, né? Primeiro por excesso de chuvas, como essas que eu já falei, por estiagens que aconteceram, ou seja, nos últimos 5 anos o Rio Grande do Sul tem passado por várias catástrofes. E agora, mais uma vez, materializado nesse momento em que as culturas de trigo, as culturas de inverno, puxadas pelo trigo, que é a principal cultura, com área já bastante diminuta e com uma janela de plantio nas principais regiões produtoras já praticamente encerrando dentro do período preferencial, o produtor agora se encontra numa situação totalmente de desamparo. Por quê? Muitas lavouras não foram sequer financiadas pela ausência de recursos controlados para uma cultura que deixa pouca margem, por preços altíssimos para fazer a cobertura quando busca recurso através do Proagro, que está limitado a um pequeno valor e que infelizmente vai ser diminuído ainda para o próximo ciclo produtivo, ou seja, no próximo plano safra. Um seguro agrícola ridículo, que cobre produtividade muito baixa e que cobre somente lavouras que foram implantadas. E os produtores estavam justamente no período de implantação. Então vejam a situação, principalmente os telespectadores, a situação que nos encontramos, né? Sem recursos, com dificuldades financeiras que precisam ser resolvidas através de uma securitização que a FARSUL está buscando, junto com outras entidades,
inclusive com projeto de lei tramitando já no Senado e amanhã depois, quem sabe, até na Câmara dos Deputados, mas sem recursos para bancar a atividade. Ou seja, nós estamos tremendamente fragilizados e, mais uma vez, tendo seríssimas perdas de solo, que é o bem maior que o produtor tem. Já perdemos em setembro de 23, em maio de 24 e agora neste junho de 25, ou seja, tudo aquilo que o produtor ao longo do tempo canalizou em corretivos, em fertilizantes, em sistemas produtivos, agora mais uma vez isso está sendo drenado para os grandes rios e se acumulando na bacia do Guaíba e indo embora inclusive para o Oceano Atlântico. Ou seja, é uma situação lamentável. É uma pena que, infelizmente, o governo não esteja nos olhando com a devida atenção e precisamos urgentemente, junto com o processo de securitização, um programa amplo de recuperação do solo para que o produtor possa repor tudo aquilo que tem perdido devido a esses problemas climáticos, como já falei, principalmente as chuvas excessivas, justamente nesta época que a cultura de inverno é fundamental também para a construção de sistemas produtivos. Pois é, Hamilton, baixa luminosidade, excesso de umidade, o solo então encharcado, como a gente tem mostrado em algumas imagens, algumas inclusive de abril, quer dizer, mostrando que o tempo passa e a situação ainda ela continua quase que a mesma em algumas regiões. Em algumas regiões que, inclusive, eu venho a destacar, que é ali em Missões, o Nordeste e Noroeste ali, junto com o Planalto Médio, é onde realmente tem ficado um foco de atenções devido a essa janela curta, onde também preocupa no final da produtividade gaúcha. Agora, só para a gente encerrar, como é que é possível reverter essa situação, além do financeiro? Porque eu lembro que teve um estudo também da Universidade Federal do Estado que mostrou uma recuperação de solo bem demorada, muita gente até desistindo de atividades, né, devido ao custo. É complicado, né? Isso que eu gostaria, Fábio, sem sombra de dúvidas, eu gostaria de mostrar para vocês que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, porque foi aqui que começou o plantio direto na palha. Imagina se esse sistema fosse convencional, ou seja, o produtor planta na palhada da cultura anterior. Isso, logicamente, diminui a erosão e faz com que a gente tenha menos perda de solo. Então, realmente, nós estamos vivendo assim numa situação muito difícil quando não tem programas, ou se quando tem programas de recuperação do solo, esse programa ele é muito pequeno em virtude da demanda que vai ter, e agora a gente se preocupa muito como é que vai ter esses recursos, ou como é que vão acontecer esses recursos, com o Plano Safra cada vez mais reduzido, com taxa Selic cada vez maior e que não tende a diminuir, quer dizer, os recursos do Plano Safra, além de serem de cobertor curto, certamente serão com juros caros. Portanto, o que se reivindica, junto com o que a gente já está reivindicando, que é a securitização, é um programa urgente de correção do solo para situações como esta e também um programa de especial atenção para irrigação, porque o Rio Grande do Sul também, ironicamente, convivendo com chuvas excessivas no inverno, com falta de chuvas no verão. Realmente é uma situação muito difícil e para aquele que não é produtor, para aquelas pessoas, às vezes, que são urbanas, é até difícil de entender. Mas vocês fazem um papel fundamental de mostrar essas dificuldades para aqueles que não entendem a situação que o produtor rural, em especial gaúcho, está passando nesse momento. Muito obrigado pela atenção que vocês têm dado para a situação do Rio Grande do Sul. Pode contar sempre com a gente, porque muitas vezes a palavra não alcança, né, o imaginário das pessoas e as imagens permitem isso, né? Que as cenas se tornem mais vivas aí, em quem não está no Rio Grande do Sul possa ter uma noção do desespero do produtor gaúcho. A gente continua aqui sempre atentos aí às novidades, às notícias daí e pode contar com esse canal aberto de comunicação para o resto do país, para justamente ter esse grito, né, dos produtores gaúchos por socorro. Hamilton Jardim, diretor e coordenador da Comissão do Trigo e Culturas de Inverno da FASU. Muito agradecido pela participação. Uma boa tarde.
Muito obrigado. A gente que agradece. Até uma próxima oportunidade com notícias melhores, se Deus quiser. Até uma próxima.